No vídeo anterior da série, vimos que cada nascimento é um ato sagrado de transdução vibracional. Seres elevados atravessam laboratórios sutis e dimensões sucessivas até se condensarem em forma humana. Esse processo, chamado de tecnologia dos avatares, mostra que todo ser carrega em si memórias e potenciais vindos de planos superiores, mesmo que adormecidos. Agora, seguimos para outra fase da jornada. Se o nascimento é a descida vibracional, a morte representa o retorno, um movimento regido pelas leis universais, especialmente pela lei do karma, que conecta cada ação às suas consequências. O ciclo se revela como um ritmo cósmico de ida e volta, onde o avatar aprende, depura e se prepara para novas missões. No universo, existem leis fundamentais que regem tanto a matéria quanto o espírito. Assim como a lei da inércia explica o movimento dos corpos físicos, há também princípios que orientam o caminho da consciência. Entre eles, destaca-se a lei do karma, que atua como um fio invisível ligando escolhas e resultados. No retorno do avatar, essa lei se manifesta de forma inevitável. Conforme o ser age, ele se enreda nos efeitos de suas experiências, sejam construtivas ou destrutivas. O avatar carrega consigo não apenas o que viveu na última existência, mas também os efeitos acumulados de experiências anteriores. Cada retorno é uma oportunidade de lidar com essas consequências, aprender com elas e transformar o próprio destino. É importante compreender que o período de permanência nos diferentes planos não é arbitrário. Ele corresponde ao tempo de vida das energias cultivadas. Podemos imaginar isso como uma metáfora da existência, juventude, maturidade e velhice, ou não no sentido literal, mas como uma medida simbólica da duração dessas forças. Quanto mais intensamente foram alimentadas durante a vida, mais longa será a experiência em cada nível. Corpo etérico. Logo após a morte, o espírito permanece por algum tempo ligado ao corpo etérico, que funciona apenas como um veículo energético. Nesse estágio, geralmente não há consciência plena, pode durar algumas horas ou dias, dependendo da pessoa. Para alguns, essa passagem é imediata. Corpo astral. Ao se liberar do corpo etérico, o espírito ingressa no plano astral. O tempo de permanência nesse plano varia conforme a vida que foi vivida e a qualidade das energias acumuladas. Quem alimentou atitudes negativas construiu um corpo astral denso e precisa permanecer mais tempo nos subplanos inferiores. Esses subplanos podem ser comparados ao inferno descrito pela tradição católica, pois representam estados de sofrimento e purificação. A maioria das pessoas, após esse processo de depuração, se necessário, segue para as chamadas colônias astrais, regiões medianas do astral, onde há aprendizado, recuperação e preparação para etapas seguintes. Quem cultivou pensamentos e sentimentos elevados encontra ambientes mais harmoniosos do plano astral. Plano mental. Após esgotar as energias do corpo astral,
o espírito ascende ao plano mental. Esse nível pode ser comparado ao céu descrito por tradições religiosas. Quem desenvolveu o corpo mental durante a vida, acumulando experiências e energias de sabedoria, desfruta de um período de plenitude e perfeição nesse plano. Quem não possui mérito ou preparo suficiente atravessa esse nível de forma inconsciente, seguindo adiante. Plano mental abstrato. O próximo estágio é o plano mental abstrato, onde o eu superior absorve a personalidade e o conteúdo da experiência daquela vida. Então recebe novos roteiros de aprendizados. Aqui se delineia o caminho para um retorno mais produtivo, preparando o avatar para uma nova encarnação, mais rica em experiências e evolução. Assim, o retorno do avatar não é apenas uma travessia entre planos, mas também um processo de ajuste às leis universais. Cada fase reflete o que foi construído em vida e o que precisa ser transformado para que o ciclo continue em direção ao aperfeiçoamento espiritual. Observações complementares. O retorno do avatar não é apenas uma travessia entre planos, mas também um processo de ajuste às leis universais. Cada fase reflete o que foi construído em vida e o que precisa ser transformado para que o ciclo continue em direção ao aperfeiçoamento espiritual. O corpo etérico é apenas uma etapa de transição, acessada inconscientemente no momento da morte. O tempo de permanência em cada plano é proporcional às energias cultivadas, funcionando como um relógio espiritual que mede a intensidade daquilo que foi vivido.